Opa! Vamos que vamos! Pessoal, vim trazer um conteúdo maneiro aqui para vocês, que é o seguinte, que é tela de pesquisa genérica com REST DataWare. Para quem quer fazer uma tela de pesquisa genérica para o mobile ou para desktop, né? E não precisar ficar criando várias telas de pesquisa, eu fiz uma tela genérica que pode fazer pesquisa em qualquer tabela no banco de dados com pouco trabalho. Então o que eu fiz? Eu tenho um banco de dados aqui, o banco está em Firebird, né? Eu criei 3 tabelas de teste, uma tabela de cliente, uma tabela de fornecedor e uma tabela de vendedor. Tabela bem simples, com ID, um código e um nome, né? ID inteiro, código string, nome string. Tem as 3 tabelinhas aqui. E eu incluí 20 linhas em cada uma delas. Ó, cada uma delas tem 20 linhas, beleza? Banco Firebird, simples. E aí, eu peguei aquele projeto do REST DataWare Demo, o Simple Server, e o que eu fiz? Eu só mudei a cor aqui, né, para ficar um pouquinho diferente, botei um íconezinho aqui, peguei o padrão que tem lá e configurei aqui o meu banco, né, apontei para esse banco, a pasta, o banco, né, usuário e senha, coloquei aqui a porta é padrão, um usuário genérico e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Servidor simples, conectando nesse banco. Só que já está em uso. Ah, tá, beleza. É que ele já está aberto aqui, eu mandei abrir ele de novo, né? Ele já está aberto, beleza. Então, ele está aqui startado. Vou fechar aqui, ele vai voltar aqui para baixo. E então, o que eu fiz? Eu criei um projeto aqui no Delphi. Um projeto simples. Isso aqui são retângulos, né? Onde eu vou chamar a tela de pesquisa, é só um exemplo, aí vocês aplicam onde vocês acharem melhor. E cada caixinha de texto dessa daqui é o retorno que vai vir quando eu selecionar o registro na pesquisa. Então o que eu tenho? Eu tenho essa tela principal, eu tenho a tela de pesquisa, que é genérica, eu tenho um frame que vai carregar a lista da pesquisa, e tenho o data módulo para conectar lá no servidor do REST DataWare, que está aqui startado. O que eu tenho aqui? Eu tenho só um database para conectar lá no servidor, tenho uma query, que é um cliente SQL genérico, apontando para lá, né? Apontando para o banco, e o banco aqui apontando lá para o meu server módulo lá do puller, né? Então tá o usuário, senha é básico, simples, ó, login genérico que eu botei lá no servidor, a senha, não mudei praticamente nada. E a query não tem nada, a query não tem instrução nenhuma, não tem field adicionado, não tem nada na query. É tudo feito dinâmico. E a mágica acontece aqui, ó. O que acontece? Eu tenho aqui nesse carinha aqui, quando eu dou o clique aqui no retângulo, eu tenho um método consulta genérica. E aqui está todos os parâmetros que eu passo para ele, né? Então eu já passo daqui da minha tela os componentes que eu quero que vai receber o dado da pesquisa, e já configuro tudo que eu quero lá na tela de pesquisa, né? Já injeto aqui como se fosse uma injeção de dependência. Eu já digo aqui, ó, a listagem de cliente, qual é a tabela lá no banco, qual é a tabela cliente, o campo chave primária, o campo código, o campo nome, a cor que eu quero que fique dinâmica lá da lista, eu estou jogando a cor do retângulo que eu cliquei, e qual é o objeto que vai retornar o valor que eu selecionar. Então aqui eu estou passando o edit cliente, que é esse carinha aqui, né? O edit cliente, tem o edit fornecedor e o edit vendedor. Como é que funciona? Basta eu chamar esse método passando esses parâmetros, a mágica acontece aqui dentro. Aqui ele foi para a tela de pesquisa, né? O que eu tenho aqui na tela de pesquisa? Uma caixinha de texto, um botão, um scroll view, um vertical scroll view,
e nada mais, não tenho nada mais do que isso. E aí é tudo montado dinamicamente. Então o que acontece? Quando eu chamo essa tela, eu recebo os parâmetros, né, todos os parâmetros que veio, título, campo, e eu injeto nessas variáveis que tem aqui local da tela de pesquisa. Eu tenho tabela, chave, código, nome, a cor e quem é o objeto que vai receber o valor selecionado. E eu tenho alguns métodos para me ajudar a montar essa tela, né? Então o que acontece? Quando eu dou o pesquisar aqui, ó, o que eu faço? Eu tenho 3 métodos, um para limpar a lista, um para consultar o SQL e o outro para carregar os dados do SQL na lista. Então vamos lá, vamos ver cada um deles como é que funciona. O limpar lista. Eu inicio aqui o update no vertical, percorro todo o vertical, pegando os frames que podem existir e vou liberando todos eles, um por um. No final eu digo que terminei. Isso aqui é para ter performance, tá? Eu inicio aqui e termino aqui. Então toda vez que eu chamar a tela de pesquisa, ele, se tiver alguma coisa na lista, ele vai zerar a lista. Próxima etapa. Próxima etapa é a consulta SQL. Aqui que está o segredo da pesquisa, né? O que eu faço aqui? Eu verifico os parâmetros se estão vazios, dou uma mensagem, e aqui que começa a ficar legal. O que é esse select maluco aqui? Ele pega o tamanho do campo de dados, do banco de dados, da tabela, para que o conteúdo da pesquisa não seja maior do que o campo no banco de dados e não dá erro. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Imagine que você quer pesquisar o campo nome, descrição, e no banco de dados ele está com 30 caracteres. E você escreveu na caixinha de texto 40. Quando você passar esses 40 caracteres para pesquisa, ele vai dar erro de SQL porque você está passando um conteúdo maior do que o campo suporta. Então o que eu fiz aqui? Todos os bancos de dados, acredito eu que tenha como você fazer isso. Dá um select nas tabelas de sistema, né? No caso aqui é do Firebird, né? O que eu fiz? Eu montei um select que ele me retorna o tamanho do campo da tabela que eu estou pedindo, né? Então não é complicado não, é só você prestar atenção que vai entender. Aqui eu tenho, ó, eu passo, ó, pega da tabela, pega o campo código e pega o campo nome, que eu passei lá na chamada, né? Quando eu fiz a chamada aqui, ó, eu passei, ó, qual é a tabela, qual é a chave primária, qual é o código, qual é o nome. Esses carinhas aqui vai me retornar 2 linhas. Ele vai me retornar o tamanho do código e o tamanho do nome. Com esses tamanhos aqui, o que acontece? Aí sim eu monto um select dinâmico na tabela, passando os tamanhos corretos, sem ele estourar. Então eu trago aqui, ó, a chave e já padronizo como ID, o código como código e o nome como nome, né? Então independente do nome do campo que você passar, eu estou sempre renomeando para esse padrão, ID, código e nome. From, tabela, tá vindo lá da consulta. Desculpa. E aqui vem o lance de você não estourar a pesquisa, né? Então o que eu faço? Eu jogo todo mundo para maiúsculo, o campo do banco e o parâmetro também, né? Para eu sempre fazer a pesquisa sempre em caixa alta, para não diferenciar maiúsculo de minúsculo. E o conteúdo que eu digito, eu sempre procuro no código ou no nome e mando ordenar pelo nome. Monto o select dinâmico e agora eu preciso passar os parâmetros. E eu passo o parâmetro também dinâmico, né? O código e o nome. E na hora de eu passar o valor, eu faço um copy do tamanho que retornou esse select doido aqui. Se ele retornar 5, eu passo 5 caracteres. Se ele retornou 20, eu passo 20. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui eu estou tirando 1 porque eu estou diminuindo do tamanho do percentual. No caso do nome, eu diminuo 2 porque tem um percentual na frente e um percentual atrás. Mando abrir a query. Depois disso, eu só mostro aqui quantos registros tem e dou o result.
O que acontece? Fazendo isso daqui, ele vai executar a pesquisa, independente de qual tabela você escolheu. E depois o que eu faço? Eu pego esse conteúdo e carrego na lista. Aí aqui é simples, né? É um loop na query. Desculpa. Adicionando os dados no frame e no vertical box, né? O que eu faço aqui, ó? Eu inicio a transação, né, para ficar mais rápido, dou um loop na query, instancio o frame, boto o nome do frame mais o ID para ele não dar aquele erro de componente, né, o nome de componente já criado, seto o ID, seto o código, seto a descrição, alinho no topo, seto a cor. E aqui eu boto, se for o Android, é para funcionar no tap, né? Se não for o Windows, funcionar no clique. Adiciono o frame no vertical e vou pro próximo. Aqui tem como melhorar depois, assim, que tem uns outros esquemas aí mais legal que dá para ficar mais rápido ainda, em vez de usar o top, fazer o cálculo do tamanho do frame e incrementando um embaixo do outro, fica até um pouquinho mais rápido. Mas aqui a nível de exemplo, já dá para ter uma noção. E aí o que eu faço? Quando eu termino tudo, eu habilito os controles e a mágica está feita. Aí o que mais que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o framezinho tem só o que? Tem um círculo com um label dentro e eu tenho um layout com o código e a descrição. Aí tem um efeitozinho aqui para fazer uma pequena sombra dentro de um retângulo. Então eu tenho o data model, o frame, a tela de pesquisa que é genérica e o formulário que chama a pesquisa. Então eu tenho três opções aqui. Eu tenho a pesquisa de cliente, a pesquisa de fornecedor e a pesquisa de vendedor. Vamos ver como é que isso funciona. Então, ó, quando eu dou o clique aqui no pesquisar cliente, ele automaticamente vai passar a cor para a listagem, já vai montar tudo para a gente. Ó. Se eu vim aqui dar um pesquisar, o que ele faz? Ele vai lá no REST DataWare, faz a consulta, traz as 20 linhas e carrega aqui para mim, tá vendo? Todos os clientes. Se eu der um clique aqui, ó, cliente 5, o que ele faz? Ó, ele retorna, ó, eu estou mandando retornar o código e o nome, então ele retornou o código 5 e o nome 5. Se for fornecedor, a mesma coisa, ó. Ele já vai lá no REST DataWare. Se eu quiser pesquisar aqui, eu quero pesquisar o 10. Ele vai lá e filtra só o 10. Não, eu quero 15. Não, eu quero fornecedor. A pesquisa funciona perfeita e o que você selecionar, ele te retorna. Vendedor, a mesma coisa. Ó, tá vendo? Essa é a nossa pesquisa genérica. Isso aqui é uma firulazinha que eu coloquei para ficar uns efeitos se movendo aqui. E o lance é você ter menos código para fazer com que o seu aplicativo fique mais rápido, né? Agora tu imagina, eu fiz uma tela só e tenho 3 pesquisas. Com uma chamada eu consigo montar uma pesquisa para cada um. Agora imagine você ter aí 10 telas de pesquisa, 20 telas, quanto o sistema ia ficar pesado, porque você ia ter que ter 2 arquivos para cada pesquisa, o PAS e o DFM. Dessa forma aqui você pode ter quantas pesquisas você quiser, claro, pesquisando por 2 campos, né? Código e nome. Quando você quiser uma pesquisa mais elaborada, aí você faz ela na mão, no braço. Mas fora isso, essa pesquisa atende tranquilamente. E você pode pesquisar tanto pelo código quanto pela descrição, né? Então, ele monta tudinho para você, vai lá no REST DataWare, busca do REST DataWare e carrega na lista. Então eu posso fazer aqui quantas vezes eu quiser, ele destrói tudo e recria tudo novamente. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, meus amigos. Eu vou pegar e vou disponibilizar esse código para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vai estar na descrição do vídeo o link para vocês fazer o download do código.
Um abraço a todos e até a próxima.